Olá, eu sou Ludmila, essa é a aula de Natalidade, Mortalidade e História de Vida da disciplina de Ecologia Geral para os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária do IFMG Campus Bambuí, no modelo de estudos não presenciais. Então hoje nós iremos abordar a ecologia de populações. Iremos ver o que controla o tamanho de uma população dentro da ecologia. E é importante lembrá-los que essa aula é um resumo do conteúdo. Vocês devem acessar ao Moodle e aos livros referentes a esse conteúdo para estudo complementar. Então, para a gente contar a quantidade de indivíduos, a gente precisa saber o que é um indivíduo. E para algumas formas, para algumas populações, isso é mais simples, porque os indivíduos têm uma forma determinável. A gente sabe onde começa e termina o indivíduo. Entretanto, para algumas populações, essa divisão entre indivíduos não é muito clara, que são os organismos que nós denominamos modulares. Esses organismos, eles têm uma estrutura muito ramificada e acaba sendo difícil de contabilizar esses organismos. Então, a gente especifica talvez como não indivíduo e chama também de módulo para acessar as mudanças populacionais. Então, é importante a gente saber o tamanho de uma população e para isso a gente precisa entender a dinâmica dessa população. A dinâmica da população ela é alterada pelo o número de indivíduos que nascem, o número de indivíduos que morrem, o número de indivíduos que entram na população de outra população ou de outra área e o número de indivíduos que saem, que deixam essa população. Então, essa fórmula aqui ela apresenta uma maneira clara da gente fazer. Então, a gente pega os números de indivíduos, para a gente saber o número de indivíduos que tem agora, a gente pega o número de indivíduos que teria anteriormente. Então, a gente pode fazer em dois momentos, por exemplo. Em um ano, a mudança do tamanho de uma população em um ano, em alguns meses, e através da aplicação dessa fórmula. Entretanto, para algumas áreas, isso é um pouco complicado de ser feito se a gente não consegue contabilizar todos os indivíduos. Então, para a maior parte dos estudos ecológicos, a gente não consegue contar indivíduos individualmente. Por exemplo, em um lago, a gente não consegue contar todos os peixes que existem nele. Em uma árvore, a gente não consegue contar todos os pulgões que existem nas folhas. Então, a gente trabalha com amostragens. Amostragens nada mais é do que pegar pequenos locais, pequenas amostras daquele grande local e contabilizar a quantidade de indivíduos ali, contar quantos indivíduos tem. Então, em uma árvore, por exemplo, a gente pode pegar algumas folhas e contar quantos os indivíduos de pulgão tem em cada folha. E assim, extrapolar esse valor para a árvore toda. Lembrando que quanto maior a quantidade de folhas que a gente contar e quanto melhor a distribuição dessas amostras, ou seja, a gente pegar amostras no topo da árvore, na parte média da árvore, na parte baixa da árvore, a gente tem uma estimativa melhor dessa população de pulgões. Mas a gente já sabe o que é um indivíduo, a gente já sabe como contabilizar, mas onde começa e termina a área dessa população. Se uma população é limitada por uma área, por exemplo, num rio ou num pasto, a gente consegue identificar onde que a espécie está. Se a gente consegue limitar a área que ela está, ok, dá para a gente saber onde começa e termina uma população. De pulgões, geralmente é o quê? Uma árvore. Elas não vão sair dessa árvore. Entretanto, para uma árvore é apenas parte da sua área, do seu habitat. Então, como que a gente faz para contabilizar? Existe, principalmente para as espécies maiores, quanto maior a espécie, maior a área ocupada por ela. Por exemplo, um primata, ele precisa de uma área grande de vida, ou seja, uma área mínima necessária para a sobrevivência para ele completar o ciclo de vida dele. Então, essa área mínima, ela nos dá uma referência de qual tamanho da área, onde que eu devo pegar as minhas amostras.
Então, se a área de vida desse primata é de 1,68 km², é essa área que eu tenho que estimar a minha população. Então, é nessa área que eu tenho que pegar várias árvores e contabilizar a quantidade de primatas nessas árvores. E isso, quanto maior a área de vida, maior o meu esforço, ou seja, maior a quantidade de amostras que eu tenho que tirar, porque vai ser maior a área, tá? E aí a gente tem algumas populações que a gente pode fazer, ao invés de contabilizar os indivíduos por área, a gente pode fazer também por volume. A gente pode pegar um volume de água e contabilizar a quantidade de indivíduos nesse volume de água. Também é feito para entender a dinâmica da população e verificar, por exemplo, numa piscicultura, a gente pega o volume de peixes que está ali por amostragem, para identificar se essa população está aumentando ou se está reduzindo, e assim identificar algum problema na produção, tá? Então, para completar o ciclo de vida das espécies, as espécies tem os fatores nascimento, período pré-reprodutivo, período reprodutivo, período pós-reprodutivo e morte, tá? Então, como eu já falei para vocês presencialmente, o objetivo das espécies é a reprodução, é deixar descendentes. Então, se a gente olhar as populações de diferentes organismos, essas fases elas são muito divergentes. Então, tem espécies que nascem rapidamente, entram no período pré-reprodutivo e rapidamente se reproduzem. Outras não. Outras, principalmente os mamíferos, eles demoram um pouco mais para entrar nesse período reprodutivo. Então, nós temos aqui exemplificado algumas fases de alguns comportamentos dessas fases para as espécies. Lembrando que algumas espécies elas têm vários eventos reprodutivos e tem algumas espécies que têm um único evento reprodutivo, principalmente alguns insetos. Então, nós temos aqui a divisão do nascimento, início da reprodução, final da reprodução e morte. Então, o esforço reprodutivo, às vezes ele demora um tempo para o organismo investir em crescimento. Então, ele vai aqui investir em reprodução e aqui ele vai terminar, ele não consegue mais reproduzir e a tendência dele é a morte. Então, essa fase reprodutiva ela pode ser mais longa, aqui o tempo, e aqui a gente vê que essa fase reprodutiva ela pode ser mais curta. Então, aqui é um exemplo de uma espécie onde é mais longo e mais curto. Isso varia muito de espécie para espécie, como eu disse. Para uma espécie que reproduz diversas vezes, ela geralmente, os primeiros anos, ela não investe em reprodução porque ela está investindo na fase pré-reprodutiva, na fase de crescimento. Então, ela só vai reproduzir se ela tiver atingido o crescimento ideal. E depois ela vai investindo em reprodução. Entretanto, isso não é sempre a mesma taxa reprodutiva todo ano, a não ser que elas tenham as condições ideais, mas, por exemplo, a primeira fase reprodutiva, nunca é a ideal, tá? Nunca não. Geralmente ela não é ideal, não atinge um máximo. Então, nós temos, por exemplo, algumas espécies em que esse investimento na fase reprodutiva ele não é tão direcionado. Então, ela investe na fase reprodutiva, ela reproduz de uma maneira mais homogênea durante sua vida. E nós temos alguns organismos que ficam grande parte do seu tempo investindo no crescimento e após a reprodução, logo eles morrem, tá? Então, o que fez com que houvesse tantos padrões diferentes? As adaptações dos organismos ao ambiente. Então, aqueles organismos que se deram melhor para aquelas características do ambiente, investindo ou não em reprodução, é que limitaram. Então, a gente tem diversos padrões de sobrevivência, de reprodução ao longo das populações. Diante disso, nós selecionamos 3 tipos principais
de sobrevivência, que a gente chama de curvas de sobrevivência. Dentro desses 3, a gente foca mais em 2, que são as que a gente chama de K estrategistas e R estrategistas. Então, em ecologia é importante a gente diferenciar essas duas estratégias de vida. Então, nós temos a tipo 1, que a mortalidade é concentrada no final da vida, que o melhor exemplo são os seres humanos. Então, a gente investe grande parte da nossa vida em crescimento e desenvolvimento, e lá no final da vida há a morte, né? Então, a gente vai crescendo até o momento em que essa população vai reduzindo. O tipo 2 é onde a probabilidade de morte ela permanece constante. Então, o indivíduo tem a probabilidade de morte desde o momento que nasce até o momento depois que é adulto, a probabilidade é a mesma dele morrer. E o tipo 3, essa probabilidade é mais alta no início. Então, ele não investe em crescimento, ele investe em crescer rápido e reproduzir muito no início. E assim ele se torna mais suscetível à morte no início da idade, no início da vida. Então aqui nós temos 2 tabelinhas que exemplificam bem as diferenças entre um e outro. Isso aqui é muito importante para a gente entender a dinâmica da população. Então, uma das características das K estrategistas, que é aquelas que investem mais em crescimento e por isso elas morrem mais tarde, é a capacidade de suporte do meio. Então, o que seria a capacidade de suporte? É o tanto que o habitat da espécie ela aguenta em espécies. Então, quando a gente vai acrescentando no ambiente mais espécies, as espécies vão reproduzindo, o ambiente aguenta até determinado ponto. A partir do momento em que falta recursos ou falta até mesmo espaço, esses indivíduos eles não conseguem mais aumentar em número e não conseguem mais aumentar a população. E quando que a população atinge essa capacidade de suporte? Quando o número de indivíduos que nascem se iguala ao número de indivíduos que morrem, tá? Isso aqui não é um ponto, viu, gente? É um intervalo, como eu já expliquei em aula presencial. Então, essa capacidade de suporte ela é um intervalo, não é um valor, é um intervalo de valores. Então, porque numa população tem mortandade de indivíduos praticamente todo o tempo. Mas quando esse número de indivíduos que morrem e número de indivíduos que nascem batem, se igualam, a gente identifica a capacidade de suporte do meio. Isso é importante a gente lembrar que as espécies elas não sabem, elas não conseguem identificar quando o recurso está acabando, ou quando o espaço está acabando e aquilo vai atingir o crescimento e o nascimento de novos indivíduos. Então isso acontece porque realmente falta recursos, as espécies passam até essa limitação e não conseguem mais se reproduzir. E aqui, essas K estrategistas, elas também investem, como elas investem em crescimento, como elas têm um tempo para se preparar, elas se tornam melhores competidores e têm, consequentemente, um tempo de vida mais longo. Elas conseguem escapar melhor das ameaças à população. E elas também têm melhores cuidados parentais, ou seja, elas cuidam mais da prole, investem na sobrevivência e longevidade, habitam um habitat relativamente constante, porque para conseguir sobreviver, né, elas possuem um tamanho corporal maior e a reprodução é tardia, como a gente viu lá no gráfico. As R estrategistas são aquelas que investem em reprodução. Então, elas não investem em crescimento, não investem em se preparar para a competição, elas investem em reprodução. Então, a capacidade de suporte do ambiente não é um fator reprodutivo e, geralmente, elas são ótimas para habitat imprevisível de curta duração, porque como ela investe em reprodução, ela não vai se importar muito com as alterações no ambiente. Ela possui um elevado número de descendentes, então vamos pensar, por exemplo, numa gramínea. A gramínea ela vem e ocupa rapidamente o ambiente,
ela não investe em crescimento, ela não tem uma alta taxa de crescimento, mas ela tem uma alta taxa de reprodução. Ela não fica um organismo de grande porte, ela aumenta em número, mas ela não investe no crescimento. O crescimento é se ela tiver algumas condições favoráveis. Mas elas também são rapidamente substituídas por outras. Por quê? Porque elas têm baixa capacidade competitiva. E qual que é o principal objetivo dela? Ocupar rapidamente áreas, ou seja, aqueles nichos que estão vazios. Então elas chegam lá onde não tem ninguém, onde acabou de ocorrer uma queimada, onde acabou de ocorrer uma remoção da vegetação, e as gramíneas vão lá e ocupam rapidamente. Nós temos organismos animais também que fazem isso, tá? Principalmente insetos. A taxa de mortalidade de adultos e jovens para R estrategista é altamente variável, tá? Então elas dependem muito das condições ambientais, porque elas não investem em reprodução e crescimento, ok? Então, essa foi a primeira aula referente à parte de crescimento e dinâmica populacional. Até breve.